Você já parou para perceber que tem crescido em tudo, menos na fé? Sua vida mudou, suas responsabilidades aumentaram, você amadureceu em muitas áreas. Mas quando você olha para o seu coração, parece que sua fé continua do mesmo tamanho de anos atrás. Você ora as mesmas orações. Você lê a Bíblia do mesmo jeito. Você vai aos cultos, mas sai vazio. E o pior, você sente que Deus está distante, como se Ele não falasse mais com você da forma que falava antes. E sabe o que dói mais? É perceber que você não perdeu Deus. Você perdeu a conexão. Porque sua fé parou no tempo. Ela ficou presa numa versão antiga de você, numa época em que você cria de um jeito, sentia de outro, e vivia com uma intensidade que hoje você nem lembra mais como era. E agora você está aqui, adulto, responsável, mas com uma fé de criança que nunca foi convidada a crescer junto com você. E isso te deixa confuso, porque você ama a Deus, mas não sente mais nada. Você quer crer, mas parece que sua fé não tem força para sustentar o peso da vida que você carrega agora. E eu preciso te dizer uma coisa. Se você está sentindo isso, é porque Deus está te chamando para um novo nível. Ele não quer que você volte a ser quem você era. Ele quer atualizar o seu coração. Ele quer que sua fé cresça junto com você. Porque o que funcionava antes não vai funcionar agora. E o que você precisa entender é que Deus nunca parou de falar. Você é que parou de ouvir com o coração que você tem hoje. E essa mensagem é para você que sente que sua fé está desatualizada, travada, pequena demais pro tamanho da vida que Deus te deu. Porque hoje, você vai entender que Deus não quer consertar sua fé antiga. Ele quer te dar uma fé nova. Uma fé que não depende de emoção passageira, mas de convicção profunda. Uma fé que não desmorona quando a tempestade chega, mas que te âncora. Uma fé que não fica presa no que você viveu, mas que te impulsiona pro que você ainda vai viver. E eu sei que você está cansado de tentar. Eu sei que você já tentou voltar pro lugar de antes. Já tentou sentir de novo aquele fogo, aquela paixão, aquela certeza. Mas não conseguiu. Porque Deus não quer te levar de volta. Ele quer te levar adiante. E para isso, Ele precisa que você entenda. Sua fé não morreu. Ela está sendo transformada. E tudo o que você está sentindo agora, esse vazio, essa frieza, essa distância, não é o fim da sua jornada espiritual. É o começo de uma fé verdadeira, sólida, inabalável. Uma fé que vai te sustentar não só nos dias de glória, mas principalmente nos dias de dor. Então respira fundo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga sua relação com Deus. E pode ser que isso te confronte. Pode ser que isso te desconforte. Mas eu te prometo, vai te libertar. Você se sente culpado por não sentir mais aquele fogo de antes. Você lembra de quando sua fé era simples, intensa, viva. Você orava e sentia a presença de Deus. Você lia a Bíblia e as palavras tocavam fundo. Você ia para a igreja e saía transformado. Mas agora parece que tudo virou rotina. Você faz as mesmas coisas, mas não sente mais nada. E você se pergunta: será que eu esfriou? Será que eu me afastei de Deus? Será que eu perdi a fé? E a resposta que eu tenho para te dar hoje é: não. Você não perdeu a fé. Você cresceu. Sua vida mudou. Seus problemas mudaram. Suas dores mudaram. E a sua fé ficou presa lá atrás, tentando responder perguntas de hoje com respostas de ontem. Você tenta orar como orava antes, mas sua alma mudou. Você tenta crer como cria, mas sua mente amadureceu. E o que acontece é que você fica no meio do caminho, sem saber como viver essa fé que parece não caber mais em quem você se tornou. Você se sente dividido, porque você quer ser espiritual,
mas a sua espiritualidade parece infantil perto da complexidade da sua vida. Você quer confiar em Deus, mas sua confiança ficou rasa demais para a profundidade das suas lutas. E você olha para outros que parecem ter uma fé tão forte, tão viva, e você se sente menor. Você se sente errado. Você se sente longe. E eu preciso que você entenda, você não está errado. Você está em transição. E Deus sabe disso. Ele sabe que você não é mais aquela pessoa que cantava na igreja com lágrimas nos olhos. Ele sabe que você não é mais aquele jovem que jejuava com facilidade. Ele sabe que a vida te machucou, te decepcionou, te ensinou que nem sempre as coisas funcionam do jeito que te ensinaram. E Ele não está te condenando por isso. Ele está te convidando para um novo lugar. Um lugar onde a fé não é sobre sentir, mas sobre escolher. Um lugar onde você não precisa fingir que está tudo bem para Deus te ouvir. Um lugar onde você pode ser real, vulnerável, humano. E continuar sendo amado. Continuar sendo aceito. Continuar sendo filho. Porque a verdade é que você está cansado de fingir. Você está cansado de tentar ser aquele crente que todos esperam que você seja. Você está cansado de sorrir na igreja enquanto por dentro você está se despedaçando. E Deus está vendo isso. Ele está vendo você. E Ele não está te julgando. Ele está te esperando. Esperando você parar de tentar ser quem você não é mais. E começar a ser quem Ele está te chamando para ser. A verdade é que você associou fé com sentimento. E quando você era mais novo, seus sentimentos eram mais intensos, mais simples, mais diretos. Você sentia Deus porque sua emoção estava conectada com a sua fé. Mas agora, você cresceu. Você passou por decepções. Você amadureceu emocionalmente. E você percebeu que a vida não é só sobre sentir, é sobre escolher. E isso confundiu a sua fé. Porque você acha que se não está sentindo, você não está crendo. Você acha que se não há emoção, não há conexão. E aí você entra num ciclo perigoso. Você busca a Deus tentando resgatar o que você sentia, em vez de construir o que você precisa sentir agora. Você quer voltar para aquele lugar de fé simples, de crença sem dúvida, de oração que sempre tinha resposta clara. Mas a vida te ensinou que nem sempre Deus responde do jeito que você espera. Nem sempre a oração traz alívio imediato. Nem sempre a Bíblia fala exatamente o que você quer ouvir. E isso te frustrou. Porque você esperava que quanto mais você crescesse, mais forte sua fé ficaria. Mas o que aconteceu foi o contrário. Quanto mais você cresceu, mais você percebeu que sua fé estava pequenininha, insuficiente, incapaz de te sustentar nas tempestades que você enfrenta agora. E sabe o que acontece? Você começa a viver no piloto automático. Você ora, mas não espera mais nada. Você lê a Bíblia, mas já não se emociona. Você vai à igreja, mas sai igual entrou. Porque a sua fé não foi atualizada. Ela ficou congelada no tempo. E o que está por trás disso tudo? Medo. Medo de admitir que você não tem todas as respostas. Medo de aceitar que você não é aquele crente fervoroso que você achava que seria. Medo de olhar para sua fé e perceber que ela é frágil, pequena, insegura. Porque admitir isso seria admitir que você falhou. Seria admitir que você não é forte o suficiente. E você não quer decepcionar a Deus. Você não quer decepcionar as pessoas. Então você continua fingindo. Continua mantendo as aparências. Continua fazendo tudo certo por fora, enquanto por dentro você está morrendo de sede espiritual. E Deus vê isso. Ele vê você tentando sustentar uma fé que não cabe mais em quem você é. E Ele está dizendo, para de fingir. Para de tentar ser forte sozinho.
Para de tentar manter uma fé que eu nunca pedi que você mantivesse. Porque eu não quero sua performance. Eu quero você. Do jeito que você está. Com a fé que você tem. Porque é a partir daí que eu vou construir algo novo em você. Mas eu preciso te contar um segredo. Deus permitiu que você chegasse nesse lugar. Porque Ele sabia que a sua fé antiga não ia te sustentar no que está por vir. Ele sabia que você precisava crescer. E crescer dói. Crescer desestabiliza. Crescer te faz questionar tudo o que você achava que sabia. E sabe o que a Bíblia mostra? Que todos os grandes homens e mulheres de Deus passaram por isso. Davi escreveu salmos de lamento, questionando onde Deus estava. No Salmo 13, ele clama: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Davi, o homem segundo o coração de Deus, passou por essa crise. Ele sentiu que Deus estava distante. Ele questionou. Ele duvidou. E mesmo assim, Deus não o abandonou. Jó perdeu tudo e chegou ao ponto de amaldiçoar o dia em que nasceu. Ele passou por um sofrimento tão grande que sua fé foi abalada até os alicerces. Mas foi ali, no meio da dor, que Deus se revelou de uma forma que Jó nunca tinha experimentado antes. Moisés passou 40 anos no deserto antes de Deus falar com ele de novo. 40 anos de silêncio. 40 anos de espera. E quando Deus finalmente falou, Moisés nem achava que era digno de ser usado. Mas Deus não desistiu dele. Pedro negou a Jesus 3 vezes e teve que reconstruir sua fé do zero. Ele pensou que tinha perdido tudo. Mas Jesus restaurou ele e fez dele a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Paulo, o grande apóstolo, teve que desaprender tudo o que achava que sabia sobre Deus para aprender de verdade. Ele foi derrubado do cavalo, ficou cego, passou anos sendo preparado antes de começar o ministério. Porque a fé não cresce na zona de conforto. Ela cresce na crise. Ela cresce quando você é forçado a decidir. Eu vou continuar crendo mesmo quando não sinto. Eu vou continuar orando mesmo quando parece que Deus não responde. Eu vou continuar buscando mesmo quando minha fé parece morta. E é exatamente aí que Deus começa a trabalhar. Porque Ele não quer que você tenha uma fé dependente de emoção. Ele quer que você tenha uma fé que sustenta a sua vida. Uma fé que te âncora quando tudo está desmoronando. Uma fé que não precisa de sinal para continuar crendo. E para isso, Ele precisa desconstruir a fé antiga e construir uma nova. E esse processo dói. Porque você sente falta do que era. Você sente falta daquela certeza simples, daquela paz fácil. Mas Deus está te preparando para algo maior. E o silêncio que você está vivendo não é abandono. É preparação. Ele está te ensinando a confiar sem ver. A crer sem sentir. A adorar sem receber. Porque essa é a fé que vai te levar longe. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? É que Deus nunca desperdiça uma crise de fé. Ele usa ela para te levar mais fundo. Porque a fé que você tinha antes era suficiente para a vida que você tinha. Mas agora, você tem responsabilidades maiores, lutas mais pesadas, dores mais profundas. E a sua fé precisa crescer junto. Hebreus capítulo 5 versículo 14 diz que o alimento sólido é para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, existe uma fé de leite e uma fé de alimento sólido. E Deus está te tirando do leite. Ele está te fazendo amadurecer. E amadurecer na fé significa aprender a confiar quando não entende. Significa orar quando não sente vontade. Significa adorar quando a vida está desmoronando. Significa crer que Deus é bom, mesmo quando a vida não está boa.
E isso não é frieza espiritual, isso é maturidade. Porque a fé verdadeira não depende de circunstância. Ela sustenta você na circunstância. E cada lágrima que você derramou nesse deserto não foi em vão. Cada oração que pareceu não ser ouvida, foi. Cada momento em que você sentiu que Deus estava longe, Ele estava mais perto do que nunca, moldando algo em você que só poderia ser moldado na pressão. Porque Deus não te abandonou. Ele está te atualizando. Tiago capítulo 1 versículo 2 e 4 diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Você entende o que isso significa? Significa que a crise que você está vivendo tem um propósito. Ela não é castigo. Ela não é abandono. Ela é o processo de Deus te tornando completo. Porque a fé não amadurece na facilidade. Ela amadurece na dificuldade. E quando esse processo terminar, você vai olhar para trás e entender: aquela crise de fé não foi o fim. Foi o começo de uma fé real. Uma fé que não desmorona quando o vento sopra. Uma fé que não se abala quando a tempestade vem. Uma fé que permanece firme mesmo quando tudo ao redor está caindo. E o que hoje te quebra, amanhã te levanta. O que hoje te faz questionar, amanhã te faz testemunhar. O que hoje parece o fim, amanhã vai ser o testemunho de como Deus te transformou. Porque Deus usa a dor como uma escola da alma. E você está aprendendo lições que vão te sustentar pro resto da vida. E agora eu quero que você entenda algo que vai mudar tudo. Você não está sendo punido. Você está sendo lapidado. Deus não está distante. Ele está operando. E tudo o que você sentiu, a frieza, o vazio, a dúvida, tudo isso faz parte do processo de Deus atualizar o seu coração. Porque Ele não quer que você tenha uma fé de memória. Ele quer que você tenha uma fé de experiência. Isaías capítulo 43 versículo 19 diz: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura, não o percebeis. Deus está fazendo algo novo em você. Ele está plantando uma fé que não depende do que você sente, mas do que você decide. Uma fé que não desaba quando a vida aperta. Uma fé que não esfria quando o milagre demora. Uma fé que não morre quando a oração não é respondida do jeito que você esperava. E sabe como você vai saber que sua fé está crescendo? Quando você continuar orando mesmo sem sentir vontade. Quando você continuar confiando mesmo sem entender. Quando você continuar adorando mesmo sem ver resultado. Porque fé não é sobre emoção. Fé é sobre convicção. E a convicção não vem do sentimento, ela vem da palavra. Ela vem da decisão de crer que Deus é quem Ele diz que é, independente do que sua mente diz, do que sua emoção sente, do que sua vida mostra. Hebreus capítulo 11 versículo 1 define: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A sua fé não precisa ver para crer. Ela não precisa sentir para confiar. Ela não precisa entender para obedecer. Porque ela está ancorada em quem Deus é, não em quem você é. E hoje, Deus está te chamando para esse lugar. Para essa fé adulta. Para essa fé que sustenta. Uma fé que não depende de culto empolgante, de louvor arrepiante, de pregação motivacional. Uma fé que permanece mesmo quando tudo isso falta. Porque ela está enraizada na verdade de quem Deus é. E essa verdade não muda. Malaquias capítulo 3 versículo 6 diz: Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se Ele te sustentou até aqui, Ele vai te sustentar até o fim. Você não está sozinho. Deus ainda está escrevendo a sua história.
E o capítulo que você está vivendo agora pode ser difícil, mas não é o último. O melhor ainda está por vir. Então, como você rompe esse ciclo? Como você atualiza sua fé? Primeiro, pare de tentar resgatar o passado. Deus não quer te levar de volta. Ele quer te levar adiante. Pare de orar como orava antes. Pare de buscar a Deus do jeito que buscava. Deixe Ele te ensinar de novo. Filipenses capítulo 3 versículo 13 e 14 diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Você precisa soltar o passado para abraçar o futuro. Segundo, seja honesto com Deus sobre o que você sente. Não esconda a dúvida, a frieza, a dor. Fale com Ele sobre tudo. Porque intimidade com Deus não é sobre perfeição espiritual, é sobre verdade. Salmo 62 verso 8 diz: Derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Deus não precisa que você finja que está tudo bem. Ele precisa que você seja real. Terceiro, busque a palavra de novo, mas dessa vez, não para ter respostas prontas. Busque para ouvir Deus falar com quem você é hoje. João capítulo 6 versículo 63 diz: As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra tem poder de renovar sua mente, curar seu coração e restaurar sua fé. Quarto, entenda que fé não é sobre intensidade emocional, mas sobre firmeza de decisão. Você vai ter dias que não vai sentir nada. E tá tudo bem. Porque a fé verdadeira não depende do que você sente, mas de quem você decidiu que Deus é. Romanos capítulo 1 versículo 17 diz: O justo viverá por fé. Não por sentimento. Por fé. E quinto, permita que Deus acesse o que ainda dói. Porque muitas vezes, a fé para de crescer porque você para de deixar Deus tocar nas feridas. Você começa a proteger o coração, a se blindar, a não sentir mais nada para não sofrer de novo. Mas fé precisa de vulnerabilidade. Fé precisa de entrega. E Deus está te chamando para abrir o coração de novo. Não pro passado, pro futuro. Romanos capítulo 12 versículo 2 diz: Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sua fé precisa ser renovada. Sua mente precisa ser transformada. E isso começa agora. Começa com você tomando a decisão de parar de lutar contra o processo e começar a confiar nele. Porque Deus sabe o que Ele está fazendo. E Ele não vai te deixar no meio do caminho. E quando você permitir que Deus atualize sua fé, tudo vai mudar. Você vai parar de viver de memória e vai começar a viver de promessa. Você vai parar de buscar o que sentiu e vai começar a construir o que você precisa. Você vai olhar para sua vida e perceber: minha fé está crescendo. Ela não é barulhenta como antes, mas é firme. Ela não é emocional como antes, mas é real. E essa é a fé que sustenta. Essa é a fé que Deus sempre quis construir em você. Apocalipse capítulo 21 versículo 5 diz: Eis que faço novas todas as coisas. E Deus está fazendo isso em você. Ele está renovando sua fé, sua visão, sua esperança. Porque o que te feriu não vai te definir. Vai te refinar. O que te fez duvidar não vai te destruir. Vai te fortalecer. E você vai olhar para trás e agradecer, porque foi nesse deserto que você aprendeu a crer de verdade. Foi nesse silêncio que você ouviu a voz de Deus de um jeito que nunca ouviu antes.
Segundo Coríntios capítulo 5 versículo 17 declara: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E isso é sobre você. Você não é mais aquela pessoa de fé frágil. Você é alguém que foi provado, moldado, preparado. E a fé que Deus plantou em você agora é inabalável. Porque ela não depende de circunstância. Ela depende de Cristo. Ela está ancorada na rocha. E Mateus capítulo 7 versículo 24 e 25 diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Sua fé está sendo edificada sobre a rocha. E quando a tempestade vier, você não vai cair. Você vai permanecer. Porque sua fé não está mais baseada em emoção. Ela está baseada na verdade imutável de quem Deus é. E agora, você tem uma história para contar. Uma história de como Deus te tirou do vale. De como Ele te restaurou. De como Ele transformou sua crise em testemunho. E essa história vai impactar vidas. Porque quando as pessoas te virem de pé depois de tudo o que você passou, elas vão saber que Deus é real. E que Ele transforma feridas em testemunhos. E eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus está atualizando o seu coração. Ele está renovando a sua fé. Ele está plantando em você uma convicção que não vai desmoronar. Você não vai mais viver de emoção, você vai viver de verdade. Você não vai mais buscar sinais, você vai caminhar pela palavra. Você não vai mais depender do que sente, você vai se firmar no que Deus disse. E eu profetizo, a sua fé está crescendo. Ela está se expandindo. Ela está sendo estabelecida em terreno sólido. E tudo o que o inimigo tentou roubar de você, Deus vai restaurar. Tudo o que você achou que tinha perdido, Deus vai devolver de uma forma nova, mais forte, mais profunda. Joel capítulo 2 versículo 25 declara: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. E essa palavra é para você. Deus vai restituir. Ele vai restaurar. Ele vai renovar. Porque Deus não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. Ele te trouxe até aqui para te levar ao topo. Isaías capítulo 40 versículo 31 promete: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E essa é a sua realidade agora. Você vai subir. Você vai voar. Você vai correr sem se cansar. Porque sua fé está sendo renovada. E a sua fé não vai mais parar. Ela vai crescer. Ela vai amadurecer. Ela vai se fortalecer. E você vai testemunhar o que Deus vai fazer através de uma fé que foi provada, refinada e aprovada por Ele. Porque 1 Pedro capítulo 1 versículo 7 diz: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sua fé está sendo apurada. E quando esse processo terminar, você vai brilhar. Você vai testemunhar. E o mundo vai ver a glória de Deus em você. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, é porque Deus queria falar com você. Ele queria que você soubesse, sua fé não morreu. Ela só está sendo atualizada.
E agora, você tem uma escolha: continuar preso no passado, tentando resgatar uma fé que não existe mais, ou permitir que Deus te leve para um novo lugar de fé, de verdade, de profundidade. Um lugar onde você não precisa fingir. Um lugar onde você pode ser real. Um lugar onde sua fé não depende do que você sente, mas de quem Deus é. E eu quero te convidar agora a fazer uma oração comigo. Só feche os olhos por um momento e repete no seu coração: Senhor, eu confesso que minha fé está cansada. Ela está pequena. Ela está parada. Mas eu sei que tu não me abandonaste. Eu sei que tu estás fazendo algo novo em mim. Então eu me entrego a esse processo. Eu abro o meu coração para que tu atualizares a minha fé. Renova em mim a certeza de quem tu és. Planta em mim uma fé que não desmorona. Uma fé que sustenta. Uma fé que permanece. Em nome de Jesus, amém. Agora escreve aqui nos comentários: eu recebo a fé nova que Deus está plantando em mim. Porque quando você declara isso, você está concordando com o que Deus está fazendo na sua vida. E se essa palavra fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Porque toda semana tem uma palavra aqui para curar sua alma e renovar sua fé. Uma palavra para te lembrar que você não está sozinho. Que Deus te vê. Que Ele te ama. E que Ele nunca desiste de você. Deus te abençoe grandemente. E até o próximo vídeo. A paz do Senhor.